reação da igreja católica tentando frear esse ímpeto protestante, quando você tem o Concílio de Trento, que é um concílio para discutir essas questões, a criação dos jesuítas, um tribunal de santo ofício parecido com aquele de Constantino, né? Onde você vai levar para a morte aqueles que são acusados de heresia, ou seja, de ser contrários à igreja. E mais, o index aqui é exatamente aquilo que o Constantino fez também lá atrás, de queimar, fazer uma lista de livros que fossem contrários à igreja e queimá-los. Mais uma vez a questão política assumindo. A defenestração de Praga, essa cena que vocês estão vendo aí, mas parece aquela palavra não está dizendo. E aí vai se dar, gente, uma das maiores guerras da história da Europa. Morreram mais franceses nessa guerra do que em todo o período pós-Revolução Francesa. Entre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica foram cerca de 25 anos. Morreram mais franceses nessa guerra do que nesse período de 25 anos do século XVIII e XIX. E a guerra era basicamente por motivações religiosas, porque existia uma grande aproximação entre igreja e Estado. Para fugir da perseguição, a igreja protestante se aliou a estados protestantes. E a igreja católica, para impedir a expansão do protestantismo, se aliou cada vez mais com estados católicos. E aí você tem o absolutismo, que é fruto dessa aliança, aos resultados. Depois de 30 anos, em 48, você tem a Paz de Westfália, que vai dar o direito aos países, aos estados, de escolherem a sua própria religião. Quero que vocês me digam qual é a religião daqueles caras que estão ali jogando os outros pela janela. Qual é o seu protestante? Claro, tem toda uma perseguição que é feita, templos destruídos pelos católicos, tudo isso tem. Vai surgir a igreja congregacional e mais à frente a batista. Século XVIII, o avivamento wesleyano. Muito importante esse momento, porque começa a se discutir o processo de santificação. Parece que tinha ficado um pouco meio esquecido, lá naquelas ideias ainda de Santo Agostinho, que afirmava que a natureza adâmica é pecaminosa, sim, é pecaminosa, mas que quem escolhe quem vai ser salvo é Deus. Todas essas questões que vão ser rediscutidas mais à frente, mas o Wesley ele vai desenvolver muito também sobre esse aspecto do processo de santificação, que é algo que parece ter sido deixado de lado. Ele vai ser muito importante, e vai formar aquilo que a gente conhece como igreja metodista. Primeiro é o wesleyano e depois. O século XIX é um século dificílimo, marcado pelo racionalismo muito forte e o cientificismo. A ideia é que a razão resolve tudo. É claro que vai se influenciar pelo século XVIII pelo iluminismo, mas no século XIX isso fortalece, principalmente depois quando você tem aquelas pesquisas daquele famoso biólogo, o nome dele? Darwin, Exatamente. Nesse momento você tem quase que uma crise. Alguns filósofos começam a discutir, a fazer afirmações, como por exemplo que Deus está morrendo, essas coisas vão ser resultados disso. E ao mesmo tempo começa a haver uma perseguição ao aspecto da religião, começam também a surgir movimentos em diferentes locais buscando mais aproximação com Deus e com o Espírito Santo. Uma dessas marcas é o movimento Holiness. Vamos ter sérias críticas também a esse movimento, mas é um movimento legítimo e que, pelo menos em termos de ponto, ele busca se aproximar dessa. Ainda não se discutia a ideia do batismo do Espírito Santo novamente, mas já se falava de aspectos de buscar mais intensidade com Deus. Então você passava acampamentos, buscar se participar da questão da casa. Então vai surgir os chamados camp meeting nos Estados Unidos, que também tem uma importância muito grande nesse aspecto, você se desligar dos afazeres e se dedicar a momentos de encontro, uma espécie de acampamento da Xerém, mais ou menos por aí. E o pentecostalismo, finalizando aqui.